Nessa videoaula nós falaremos sobre o termo geral da PA, o termo geral da progressão aritmética. Então vamos começar pela definição. Bem, o que nós denominamos de termo geral da PA e que a gente representa por AN, de maneira notacional matemática, o que a gente chama de termo geral é um termo qualquer dessa PA. Então imagine um termo numa posição qualquer que você não sabe que posição é essa. Para representá-lo, você chama de enésimo termo ou termo geral da PA. E chama e coloca, escreve ele como sendo o AN. Bem, o que nós vamos fazer aqui é deduzir uma expressão que é utilizada para calcular esse termo. Se você não quer acompanhar a dedução da fórmula, preste atenção só na fórmula final que eu vou chegar. O passo a passo que eu vou fazer aqui é para mostrar como é que eu vou chegar na fórmula que eu chegarei no final desse cálculo. Bem, nós sabemos que em toda PA, para você obter o termo seguinte, você vai pegar o anterior e somar a razão. Isso quer dizer que, para obter o segundo termo, você vai pegar o primeiro termo e somar com a razão. De maneira equivalente, para você obter o terceiro termo, você vai pegar o segundo termo e somar com a razão. Só que aí você já tem que ser esperto e perceber que esse segundo termo ele já era A1 mais R. Então, o terceiro termo vai ficar A1 mais R mais R. Ou seja, o terceiro termo de uma PA é A1 mais 2R. De maneira equivalente, para obter o quarto termo, eu pego o terceiro mais a razão. Aí, do mesmo jeito, vamos lembrar que esse terceiro termo ele já era A1 mais 2R. Então, o quarto termo ele vai ficar A1 mais 2R mais R. Ou seja, o quarto termo é A1 mais 3R. Bem, o quinto termo pode ser obtido de maneira totalmente idêntica. O quinto termo é o quarto termo mais a razão. E aí, claro, o processo se repete, O quarto termo é A1 mais 3R. Então, com isso, o quinto termo ficaria A1 mais 3R mais R. Ou seja, o quinto termo é A1 mais 4R. Bem, esse processo ele continua. Mas aí, antes de continuar o processo e finalmente chegar na fórmula que eu quero chegar, eu quero que vocês observem alguns detalhes. Primeiro, observem tudo que eu deixei em negrito, que dá para você perceber que eu posso encontrar qualquer termo de uma PA em função do primeiro termo e da razão. Percebam que o primeiro termo é A1 mais R, o segundo termo, na verdade o terceiro termo é A1 mais 2R, o quarto termo A1 mais 3R, o quinto termo A1 mais 4R. Então, todos os termos dependem do valor do A1 e do valor da razão. Mais do que isso, observem que sempre eu vou somar o A1 a um produto que envolve a razão. E aí, esse produto que envolve a razão, o que é que eu quero que vocês tomem cuidado? O quinto termo é 4R. O quarto termo é 3R. O terceiro termo é 2R. E o segundo termo é 1R. O que eu quero dizer com isso? O valor que multiplica a razão é sempre uma unidade a menos do que o índice. Quando o índice é 5, quinto termo, eu multiplico a razão por 4. No quarto termo, o índice é 4, eu multiplico a razão por 3. No terceiro termo, o índice é 3, eu multiplico a razão por 2. E assim por diante. Então, isso quer dizer que você pode escrever qualquer termo de uma PA somando o primeiro termo mais uma certa quantidade vezes a razão. E essa quantidade é sempre 1 a menos do que o índice do termo. Desse modo, então, o termo geral da PA, o enésimo termo, o AN, ele vai ficar AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é esse N-1? Quando eu falei para vocês, uma unidade a menos do que o índice. Se o índice é N, uma unidade a menos do que N é N-1. Bem, essa fórmula que está destacada em cinza é o que a gente conhece como fórmula do termo geral da PA.
E a utilidade dela é que você pode encontrar qualquer termo de uma PA sem precisar escrever todos os anteriores, apenas aplicando a fórmula. Então memorizem ela. Qualquer termo da PA, o AN, é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bem, vamos fazer um exemplo para a gente já ir treinar a fórmula do termo geral. Determinar o 21º termo da PA, cujo primeiro termo vale 3 e a razão vale 5. Então nós temos uma PA onde o A1 é 3 e a razão é 5. Como eu quero saber o 21º termo, eu quero saber o A21. Pela fórmula do termo geral, o A21 ele vai ser A1 mais 20 vezes a razão. Como é que eu sei disso? Pela fórmula do termo geral. Eu pego o A1 mais um número multiplicado pela razão. E aí lembrem que esse número que multiplica a razão é uma unidade a menos do que o índice. O 21º termo, o índice é 21. Uma unidade a menos do que 21 é 20. Portanto, o A21 é o A1 mais 20 vezes a razão. Substitua o A1 por 3 e a razão por 5. Faça primeiro a multiplicação, lembrem disso. Então, 20 vezes 5 dá 100, repete o 3. E agora sim, 100 mais 3 dá 103. Portanto, o 21º termo dessa PA do primeiro exemplo vale 103. E aí vejam a grande utilidade dessa fórmula. Porque eu descobri quem é o 21º termo da PA sem precisar descobrir os termos que estão desde o segundo até o 20º. Eu fui logo direto ao 21º termo. O segundo exemplo. Determine o termo geral da PA que possui o primeiro termo igual a 2 e a razão igual a menos 3. Pessoal, se eu quero o termo geral, eu quero o AN. Eu quero aplicar direto na fórmula do termo geral. Eu já sei que o A1 é 2 e já sei que a razão é menos 3. Então, a gente vai pegar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir o A1 por 2 e a razão por menos 3 e vamos resolver. Bem, na hora de resolver, como tem que fazer primeiro o produto, então primeiro eu vou ter que multiplicar o N menos 1 pelo menos 3. Para isso eu vou ter que repetir a N igual a 2 e vamos fazer o produto. Menos 3 vezes N dá menos 3N. E menos 3 vezes menos 1, menos e menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3, portanto mais 3. Agora eu junto 2 mais 3 dá 5. Então, a gente tem que AN é igual a 5 menos 3N. Portanto, então, o termo geral dessa PA, ou a lei de formação dessa PA, a gente pode escrever assim, o AN é igual a 5 menos 3 vezes N. O terceiro exemplo. Obtenha o primeiro termo de uma PA em que o 15º termo vale 45 e a razão é 3. Então, do enunciado, nós temos aí a informação de que o A15 é 45 e temos a informação de que a razão é 3. E eu quero descobrir quem é o primeiro termo, quem é o A1. Pessoal, como foi dado o 15º termo, como foi dado o A15, você vai utilizar a fórmula do termo geral aplicada ao 15º termo. Você tem que A15 é A1 mais 14 vezes a razão. Lembrando que a história do 14 vezes é porque é uma unidade a menos do que o índice. Substitua o A15 por 45, substitua a razão por 3. Então, 45 é igual a A1 mais 14 vezes 3. 14 vezes 3 dá 42, repetir o resto. Vou inverter a igualdade. Então, vai ficar A1 mais 42 é igual a 45. Isso quer dizer que o A1 é 45 menos 42, ou seja, o A1 é 3. Portanto, então, a gente conclui que o primeiro termo dessa PA do terceiro exemplo vale 3. Quarto exemplo. Qual o 11º
múltiplo positivo de 5. Vamos lembrar que os múltiplos de 5 são os números formados por aqueles elementos, por aqueles valores que são divisíveis por 5. Os múltiplos positivos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Então o que você pode perceber? A partir dessa sequência, a gente percebe que nós temos uma PA e que essa PA, o primeiro termo dela é 5 e a razão dela também é 5 porque aumenta de 5 em 5. Na hora que eu pergunto quem é o 11º múltiplo positivo de 5, eu estou perguntando quem é o 11º termo dessa PA. Aí é bem simples. Pela fórmula do termo geral da PA, o A11 ele é A1 mais 10 vezes a razão. Então vai ficar o A11, substitui o A1 por 5, mais 10 vezes substitui a razão por 5. Lembrem que você vai sempre fazer primeiro a multiplicação. 10 vezes 5 dá 50. 50 mais 5 dá 55. Portanto, o 11º múltiplo positivo de 5, ele vale 55. O quinto exemplo. Uma PA de razão 9, ela tem primeiro termo igual a 30 e o último termo igual a 291. Quantos termos tem esta PA? Vejam que nós sabemos a razão da PA, que é 9, nós sabemos o primeiro termo dela, que é 30, nós sabemos o último termo, que é 291, mas nós não sabemos quantos termos a PA tem. Bem, o último termo eu não sei em que posição ele está. Então, por isso, o último termo é o termo geral, é o AN. Então, AN igual a 291. Como eu quero saber quantos termos a PA tem, então nós queremos determinar qual é o valor de N. Bem, para determinar o valor de N, o que eu faço? Eu pego a fórmula do termo geral da PA, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, e vamos substituir. Eu vou substituir o AN por 291, é igual, vou substituir o A1 por 30, mais N menos 1 vezes, vou substituir a razão por 9. Eu vou pegar e vou primeiro fazer o produto. Então, para fazer o produto, primeiro eu inverti a igualdade. Pode olhar como eu só inverti, o que estava no primeiro membro foi para o segundo, o que estava no segundo veio para o primeiro. E agora eu vou repetir o 30 que está no início aí da operação e vou multiplicar o 9 pelo N menos 1. Para poder fazer de maneira mais prática, para não pegar muito tempo, eu vou simplesmente isolar o N. Para isolar o N, dá até menos trabalho, o que eu fiz? Esse 30 que está somando no primeiro membro, joguei para o segundo membro, subtraindo. Então ficou N menos 1 vezes 9 é igual a 291 menos 30, que dá 261. E agora o que eu faço? Esse 9 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, N menos 1 é 261 dividido para 9, que vai dar, então, um total de 29. Bem, se N menos 1 é 29, então N é 29 mais 1, ou seja, o N é 30. Então, nós temos aí, no caso, uma PA que possui 30 termos, já que o N deu 30. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre a fórmula do termo geral de uma PA e suas aplicações.